Pessoal, meu nome é Ana Cláudia, eu faço parte do Clube das Mulheres Intelectualmente Ativas, Clube de Livro, e desse canal maravilhoso, Mulher Intelectuativa Lê. E homem inteligente assiste, é sim, que tem homens aqui no canal assistindo, palmas para esses homens também. E hoje eu venho trazer o queridíssimo livro de relações interpessoais que se vem mantendo no tempo e sendo utilizado, repetido, replicado por várias pessoas. Tcharam! Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um dos meus livros favoritos, meu livro de cabeceira, e vocês vão saber o motivo dele. Porque ele é classificado por John Maxwell, que é um outro grande autor, que trata principalmente de liderança, como avô, pasme, o avô das relações interpessoais. Então, aqui há princípios que estão sendo praticados, replicados por pessoas, por autores que estão ao longo do tempo se provando necessários e eficientes para eu ter relações interpessoais saudáveis e duradouras e ser uma pessoa muito mais envolvente, que faz amigos, que influencia pessoas. E quem não quer? O próprio Dale Carnegie falou que todo ser humano anseia por ser apreciado. Freud já dizia que todo ser humano nutre um desejo de ser importante, e vários outros autores. E é verdade, nós somos seres individuais, mas que vivemos em sociedade, e nós devemos sim, nós nutrimos sim o desejo de ser aceito nessa sociedade. Então vamos lá, pega sua água, seu café, o seu caderninho de notas e vai tomando as dicas aqui nesse bate-papo. Toma esse café comigo, com Dale Carnegie. É sim, a leitura, ela não é algo enfadonho, e você pode montar esquemas para tornar muito mais agradável, divertido, prazeroso para você que tem o hábito, e para quem não tem o hábito também, criar toda aquela atmosfera. E para quem não tem o hábito, uma dica bem legal: estabeleça metas pequenas e vá mantendo a consistência. Vou dizer aqui algo que praticamente é ridículo, mas você vai ter um poder muito grande. 2 páginas por dia. É sim. Vá mantendo a consistência por 30 dias aí, a 66 dias, como diz Gary Keller, da Única Coisa, que você vai firmar o hábito, mas é ler todos os dias e manter a consistência. Mas vamos para Dale Carnegie agora? Bora lá, pessoal! Então, as sugestões para aproveitar o máximo do livro. Ele fala de algo que eu amo, que eu nutro com todos os desejos que tem dentro de mim, que é nutrir um desejo profundo pelo aprendizado e uma determinação de aumentar minha competência interpessoal, interrelacional. Então, eu tenho que nutrir como pessoa, como ser humano aqui, já que eu vou passar por essa terra, eu tornar essa passagem algo duradouro, algo agradável. E como é que eu torno isso agradável? Me melhorando a cada dia como pessoa. E como é que eu me melhoro a cada dia como pessoa? Aprendendo. Tudo é treinável, como diz o Joel J, né? Então eu tenho que aprender um pouco de cada coisa e aplicar, que é importante, é aplicar, eu ser aplicador do que eu leio. Porque o livro em si, ele é uma ferramenta, encare algo como uma ferramenta que pode potencializar as tuas habilidades, as minhas habilidades, e nos melhorar como pessoas. Então, vamos continuar aqui nas dicas que o autor dá para captar melhor o livro. Então, releia cada capítulo, do início ao fim, da melhor forma possível para melhorar se deseja melhorar essas habilidades. Interrompa a leitura, faça pausas reflexivas, para não ficar aquele negócio direto, sabe, aquela coisa sufocante do prazer, ele vai embora se você juntar com a obrigação. Então, faça daquele momento o seu momento, um momento de autocuidado. É isso, é encarar a leitura como algo prazeroso, é colocar emoção mesmo. Então, dá para começar, dá para manter esse hábito e fazer disso algo maravilhoso, agradável, se você enxergar o propósito, o objetivo naquilo ali. Outra dica que o autor fala, que é ler com um lápis, ler com uma caneta, anotando. Eu vou até mostrar aqui o meu livro,
Não tenha pena, a sua dívida com o autor, você já pagou. Antes eu não riscava, eu não anotava nos meus livros. E após ter lido o Dale Carnegie, meu querido Dale Carnegie, se ele fosse vivo, a gente ia querer conhecê-lo, ia fazer de tudo, porque eu admiro demais. Então, eu anoto, rabisco, olha só, tudo anotação, dobro as páginas quando eu acho algo importante, coloco um conceito, relaciono com outro livro, o livro é seu. E você anotando, aí é que ele se torna mais seu ainda. Você se apropria daquele conteúdo. É como se você incorporasse a sua persona, sabe? Então, é essa relação que você tem que ter. E não basta fazer uma única leitura, por favor. Às vezes há autores que demoram de 10 a 20 anos para fazer um livro. E você e eu, com uma mera leitura, é muita pretensão. Eu queria absorver tudo que o autor esmeradamente, ao longo do tempo, escreveu de uma forma árdua, que ele colocou ali todo o esforço dele num papel. Eu queria de uma leitura como se eu fosse colocar tudo para dentro de mim. Não. A cada releitura eu vou lendo, vou incorporando a ideia, vou praticando, vou melhorando e a leitura ela se renova. Às vezes, de repente, depende da minha situação, meu time, e eu não peguei aquela dica. Daqui a um ano, quando eu leio, daqui a um mês, eu já vou prestar atenção em outras coisas, eu já vou aprender outras coisas. E é assim, um conhecimento. E tenha sempre um parceiro de prestação de contas, porque aqui há princípios e você pode estabelecer com um amigo, com uma amiga, até com o seu cônjuge, o seu namorado, seu crush, sei lá o que você chame, uma relação aí de parceria. Olha, eu quero aplicar isso aqui, eu tenho dificuldade nisso aqui, eu quero melhorar, me vigia. É isso mesmo, para que serve o prestador de contas, certo? E faça sempre uma revisão semanal. Já que eu fiz uma leitura bem aprofundada dele, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma releitura das partes que eu marquei. Uma releitura se o livro tiver um quadro sinóptico, se tiver síntese, enfim. Eu posso reler aquilo ali para aqueles conhecimentos, aquelas informações ficarem sedimentadas. E, como eu falei, fazerem parte da minha pessoa. Porque o ser humano, ele aprende por repetição. E há uma técnica, sim, para a nossa memória absorver todo aquele conhecimento. Nós sabemos disso porque a maioria de nós frequentou a escola. Então, é aquilo ali. É eu absorver, vejo mais de uma vez aquele conteúdo para eu poder absorver. E faça anotações, como eu já falei, que pode ser num caderninho, que pode ser no próprio livro. Eu amo rabiscar meus próprios livros e não tenho pena. E voltando aqui para as técnicas fundamentais, o autor fala de algo muito importante, não critique. Gente, não condene, não reclame, ai meu Deus. E as mulheres gostam muito de falar, né? E no muito falar, há muito pecar também, né? Por excesso. Quem fala mais tem a possibilidade de errar mais. Então, não criticar. E fazer elogios honestos e sinceros. Quanto à crítica, ele vai depois ensinar como é que eu devo criticar com eficiência, certo? O autor até facilita a nossa vida nesse aspecto. Então, fazer elogios sinceros, porque o elogio é totalmente diferente da bajulação. E nota-se o que é verdadeiro, o que é sincero, do que não é. Então, faça elogios rasgadamente sinceros. Do fundo do coração, todos notarão, viu? E desperte no outro um desejo ardente. Então, eu quero que você leia o Dale Carnegie, eu quero que você melhore as suas relações interpessoais, eu quero que você convença as pessoas e seja uma pessoa envolvente, uma pessoa empolgada, uma pessoa que agrega e uma pessoa inesquecível. Por que não? É essa a proposta, é você se tornar cada dia melhor com a leitura, com os cursos, se qualificar, melhorar para si, para sua família, para os seus amigos, para o seu ambiente de trabalho, qualquer um outro grupo do qual você faça parte. É essa a ideia do autor. Então, existe uma pessoa no mundo que você gostaria muito de mudar? Pense aí. Ótimo. Por que não começar por você mesmo? Isso serve pra mim. Tava pensando, né, naquela pessoa. Eu sei, eu adivinhei teu pensamento. Então é isso. Mas a única forma, acredite, de eu influenciar uma pessoa
uma das primeiras dicas que o autor dá é eu falar sobre o que elas querem ouvir, sobre o que elas querem falar, mostrá-las como alcançar o que elas desejam, é se envolver com o objeto de desejo da pessoa. Se a pessoa gosta, por exemplo, muito de futebol, eu falo sobre o futebol, porque até acontece uma conexão, né? Eu acabo me conectando melhor com a pessoa, acontece um rapport ali na técnica de comunicação. Então, eu devo tratar de assuntos que interessem o meu interlocutor e não de assuntos que me interessam. Se eu desejo influenciar pessoas e fazer amizades, preste bem, é sobre o outro, preste atenção. Então, vamos lá. E as formas de fazer as pessoas gostarem de mim. Como é que é? Como é que é? Eu tô curiosa. Pois é, desenvolvo interesse genuíno pelos outros. Normalmente nós gostamos muito, e aí as mulheres adoram falar sobre nós mesmos. Exatamente. Evite isso. Se policie, vá se policiando nas suas relações. Não é fácil, não estou dizendo que seja fácil, viu? Logo de cara. Mas desenvolva um interesse genuíno no outro. Você pode fazer perguntas. Perguntas interessadas e não interesseiras. É diferente, viu? Então, mostre genuinamente que está interessado no outro, no que ele faz, na conversa do outro. Enfim, sorria. Sorria, gente, o sorriso abre portas. O sorriso é algo que é de graça, o outro espelha o sorriso, é algo que produz endorfinas e que melhora todo o ambiente e abre portas, viu? O poder de um sorriso é inimaginável. E sempre chame as pessoas pelo nome delas. O som mais doce para qualquer pessoa é o seu próprio nome. O Dale Carnegie fala isso no livro. Então, eu tenho dificuldade de aprender o nome das pessoas. Vou dar uma dica. Quando a pessoa falar o nome dela, você educadamente, intencionalmente, repita aquele nome 3 vezes. Ela pode até achar um pouco estranho, mas ela vai adorar. Se é o som mais doce que ela gosta de ouvir é o nome dela, repita se o nome dela é Ana, Ana isso, Ana aquilo, aí daqui a pouco a sua memória relacione com outra pessoa que você conhece ou com uma característica da pessoa. Se, por exemplo, ela tem uma entradinha aqui, o nome dela é Vitória, o cabelo dela faz um V aqui, V de Vitória. Relacione com outra pessoa que você já sabe, repita 3 vezes o nome da pessoa. E é assim que a gente vai aprendendo, mas não deixe de aprender o nome da pessoa. E nem fala o nome errado, viu? Porque tem muita gente que se ofende. Então, aprenda de forma intencional as sumidades, pessoas importantes aqui ao longo da história, que ele fala que tiveram todo aquele poder, aquele sucesso, porque elas aprenderam uma quantidade absurda de nome de pessoas. Isso tem um poder fantástico, é um superpoder. Ainda mais hoje, em que está todo mundo distraído por conta de celulares, a memória já está assim, sentindo. Vamos exercitar. Anota, faz qualquer coisa, mas aprende o nome da pessoa. Seja intencional nisso aí, me promete, hein? Eu vou cobrar. Então, fale sobre assuntos que interessam os outros. Não você, o objeto do interesse é o quê? Fazer amizade. Então, eu tenho que falar sobre coisas que interessam o outro e não a mim. Né? Se forem comuns, aí beleza, vai rolar aquela conexão, rapport, e eu vou fazer aquela amizade de forma genuína, né? Então, já falei do sorriso, e seja um bom ouvinte. Gente, há muito cursos de oratória, mas poucos cursos de escutatória. Eu nunca vi, vocês já viram? Eu não vi. Então, nós temos que ser intencionais em escutar o outro de forma empática, se concentrar, praticar o mindfulness, eu estar presente ali, verdadeiramente presente durante aquela conversa, sem pensar no cachorro, no papagaio, na conta que eu não paguei, no meu filho, no boleto, não sei da onde, enfim, é estar ali presente na conversa. E não pensar, olha, uma coisa muito comum no que eu vou dizer logo após. Porque se eu ficar pensando no que eu vou falar, na minha fala, eu verdadeiramente não prestei atenção no que o outro disse. É isso. Em terra de distrações
em que há muito conflito de opiniões, em que há uma bipolarização exagerada, pessoas que escutam fazem a diferença, tem um magnetismo pessoal. Acredite nisso. É muito poderoso. Então, seja um bom ouvinte, encoraje os outros a falar de si. Há pessoas que não gostam de falar de si porque às vezes tem até, eu diria, um problema de baixa estima, um problema de falta de estímulo mesmo. Então, encoraje com perguntas. Agora também tem aquele feedback. Sinta quando você estiver exagerando. Então, é algo que ao longo da prática que eu vou ficando bom nisso aí. Mas se eu já gosto de pessoas, já é mais que meio caminho andado. Se eu gosto de fazer amizades, então eu vou praticar de uma forma leve, suave e descontraída. Porque o que é de verdade, todo mundo gosta. A pessoa sente a energia, né? O interesse. Uma outra coisa é faça os outros se sentirem importantes. Seja sincero. E vai exatamente no que eu já estava falando. O outro sabe quando é de verdade. Quem é que não gosta de sinceridade? Tá do lado de pessoas que nos melhoram, que nos encorajam, que nos sentimos bem, importantes. Então, é isso, é fazer o outro realmente se sentir especial. E se eu quiser fazer amigos, eu devo me dispor a fazer coisas para os outros que exigem tempo, que exigem energia, que exigem generosidade e cuidado. É um investimento, viu? Pense bem se você quer fazer amizades. Porque há contrapartida. Toda relação tem essa troca. Eu vou receber, em troca eu vou ter uma amizade, mas eu também vou ter que depositar. Há uma conta emocional a ser depositada, é uma pessoa, é uma vida ali. E às vezes aquele contato com você ele pode ser curativo, porque pessoas ferem, mas também pessoas curam. E pessoas precisam de pessoas. Como diz o meu querido Joel J, nosso mentor aí de muita gente. Então é isso. E qual a forma mais segura de eu encontrar a felicidade? Eu estar em grupo e eu também controlar os meus pensamentos. Somos seres sociais, às vezes você tem aquela impressão de que determinada pessoa não foi com a sua cara. Pera lá, segura a neurose aí, viu? Porque muitas vezes a pessoa vive as maiores tragédias que jamais ocorreram no pensamento. Não tenha preconceitos formados a respeito de determinadas pessoas. Escute-a. Se dê a oportunidade de conhecê-la, então vá com toda a confiança de que o outro gosta de você. É uma dica que eu faço muito na minha vida, viu? Às vezes eu tenho aquela falsa impressão, mas essa é impressão minha, eu converso comigo mesma, sabe? Então seja seu psicólogo, seu coach, seu professor. Eu digo, aquela pessoa gosta de mim, eu vou. Estiro aqui as minhas costas eretas, Jordan B. Peterson, altero toda a minha química e vou com confiança abordar. Se for aquela pessoa que eu tenho vontade de fazer amizade, se é aquela reunião importante no trabalho, então eu vou cheio de confiança e abordo a pessoa. Então, como fazer as pessoas pensarem como eu? Eita! Então, o autor traz aqui 12 princípios para fazer as pessoas pensarem como eu. Que é a única forma de eu me dar bem em uma discussão é eu evitar. Um dos princípios, o primeiro princípio que ele tá. Então, evite, corra léguas de discussão. Não é que eu não vou ter opinião própria, que eu não vou discordar com as pessoas. Se for discordar, discorde de uma forma gentil. E você não precisa ser um sincericida, sabe? Quer matar os outros com as palavras? Ou, poxa, isso aí é uma interpretação da realidade que é só sua. O outro pode não interpretar daquela forma e nem por isso você está certo ou ele está errado. Enfim, tenha essa postura de evitar conflitos desnecessários, principalmente, né? Então, aqui, demonstre respeito pela opinião alheia. Tá vendo como tudo vem casando? Eu tenho que demonstrar, eu tenho que escutar. Primeiramente, para saber o que o outro pensa. Escutar sem fazer o que eu disse, ficar pensando no que eu vou falar. E às vezes, quando há um preconceito, principalmente com a questão da polarização,
eu já ter aquela concepção sedimentada e eu não querer nem ouvir a opinião do outro, entende? Então eu perco muito com isso, eu perco amizade, eu perco de aprender, eu perco de mudar de lado também, de mudar de opinião, isso é maravilhoso. Ser como Raul Seixas falava, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. É muito brega, gente, é muito arcaico ter uma opinião sempre formada sobre tudo. Eu tenho que me expor ao conhecimento, a pessoas e mudar sim de opinião, de rota, por que não? Então eu estou em constante evolução e você também. Então bora aqui, se eu tiver errado, uma outra coisa, admita. Rapidamente, de forma enfática, não tenho vergonha. Eu sou humano, você é humano, então nós erramos. Todo mundo erra e admitir o ato, admitir o erro é uma nobreza que poucas pessoas têm, porque o orgulho e o ego não deixam. Então, o orgulho é algo abominável e a soberba, ela precede a queda. Então, se eu for uma pessoa soberba, fatalmente eu posso permanecer ali, por exemplo, no poder, numa boa situação, mas quando eu cair, a rasteira vai ser grande. Compreende o que eu estou dizendo? Então, um outro princípio que ele traz, o quarto princípio, é comece sendo amigável. Uma pessoa amigável, ela vai quebrando as barreiras e ela vai sendo agradável para ser ouvida, mesmo que a outra pessoa não concorde com você ou até não goste de você. Sim, ela vai te ouvir, se você trouxer de uma forma amigável. E o princípio quinto, faça com que o outro diga sim imediatamente. Gente, como é que eu faço isso? A mediania aristotélica, eu vou conduzindo as perguntas de forma que a pessoa não me dê um não. É essa técnica que ele usa, que é uma técnica aí, ó, milenar. Então, eu vou fazer perguntas sempre que eu veja que meu interlocutor vai me dar um sim. Assim, possivelmente eu consigo convencê-lo ao meu posicionamento. E o sexto princípio, deixe o outro falar durante a maior parte do tempo. Gente, você já esteve num encontro, por exemplo, que você amou a pessoa e a pessoa não falou quase nada? Pois é, provavelmente você tenha falado mais que o necessário, como eu. Então, normalmente as pessoas amam ser ouvidas, porque elas amam falar sobre elas mesmas. E amam as pessoas que são bons ouvintes. As pessoas que são boas ouvintes são ótimas amigas, são classificadas como ótimas amigas e são gostáveis, pessoas muito mais agradáveis. Então, tente escutar o outro na maior parte do tempo. E o princípio 7, deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Esse daqui, pra quem é vaidoso e o que? O ego é lá em cima, é desafiador. Então, se você quer algo, se você quer implantar alguma ideia, deixe que o outro pense que é dele. Faça até ele concluir, chegar àquele objetivo, através das suas perguntas, do seu convencimento, da sua forma de falar, da sua simpatia, e deixe que aquela ideia seja dele. Você vai ser uma pessoa muito, muito mais convincente com essa conduta. O oitavo princípio fala, tente enxergar as coisas sob o ponto de vista do outro. Como é que eu vou enxergar o ponto de vista do outro se eu não deixar o outro falar e expor suas convicções? Fica difícil, né? E tudo há um somatório de todos esses princípios, se você prestar bem atenção. O princípio nono, demonstre compaixão e compreensão diante das ideias. É exatamente esbarrando na questão do preconceito. Eu tenho que ter uma escuta ativa, apesar dos meus preconceitos, apesar de, por exemplo, eu não gostar da fulana ou do posicionamento dela. Se eu demonstrar essa compaixão, eu vou ouvi-la e vou ser ouvida também. E até aquele mal-estar, ele pode ser sanado ou neutralizado. Entendeu agora? Aquela discussão que você teve, aquele entrevelo, aquele encontro que foi meio naquele dia que você não estava muito legal? Pois é, isso aí são técnicas que vão ajudar exatamente a ter uma relação interpessoal melhor com as pessoas, não só as pessoas da convivência. E o 10º princípio, apele para mais nobres motivos. Nobres, o que é coisa nobre? Eu pego normalmente coisas universais.
A justiça é algo nobre, mas a justiça tem dois viés. O que é justo para um necessariamente não vai ser justo para o outro. Por isso que o Piano, no Jurisconsulto, falava que justiça é dar a cada um o que é seu, né? Mas eu posso sim apelar para coisas nobres como a justiça, a verdade, a bondade, a longanimidade, domínio próprio, todas essas coisas aí que são universais, é uma coisa maravilhosa para se apelar. Outra coisa, dramatize as suas ideias. Não sei se vocês notaram, mas eu sou bem comunicativa e eu gosto de dramatizar, porque a dramatização não é falsidade, não, ela convence. E há pessoas que têm mais isso internalizado, outras pessoas são assim mais retraídas. Você nota até a caixinha assim, ó, menor, quando fala a linguagem corporal, normalmente são pessoas tímidas, menos expansivas, mas normalmente as pessoas mais simpáticas, mais extrovertidas, e você não precisa ser extrovertido, respeite o seu jeito, se aceite, respeite, mas porém se trabalhe, se desafie a ser alguém melhor, mas dramatizar, ela vai te dar um leque muito maior, ela vai, eu posso dizer, vai potencializar o teu convencimento, o teu argumento, porque a linguagem não verbal, ela conectada com a linguagem verbal, ela dá um up, ela potencializa a comunicação de qualquer pessoa. Olha aí, pega essa dica, que é muitíssimo importante. E por fim, lança um desafio, o princípio 12, né? Ouse instigar o outro a ser melhor, a ter uma ideia, a se lançar naquela ideia com as suas convicções. Olha, fulano, pois eu te desafio a você, de repente esse assunto não é interessante a você, mas você conhecer mais sobre esse assunto e a gente ter uma conversa melhor. Eu também vou fazer isso, vou saber mais sobre o seu posicionamento, porque eu me interessei. Compreende que a conversa ela vai tomar outro rumo? E é isso, o objetivo é fazer amizade. Então, aqui, como é que eu evito uma discussão? Segundo o autor, eu acolho a divergência, eu desconfio na minha primeira e a minha percepção instintiva, até porque, se você prestar atenção, o instinto é muito levado pelo calor das emoções. E alguém que faz alguma coisa boa levada pelas emoções, principalmente as negativas, pare bem, reflita, tome água, respire fundo e não responda. Depois, quando os ânimos estiverem bem mais calmos, eu vou ter condições de responder com sabedoria, sem magoar o outro. Eu vou poder convencê-lo, ele vai poder me convencer e ter ali um ganha-ganha, né? Trazendo aqui o Stephen Covey para cá, para o diálogo. O objetivo não é eu ganhar nem o outro perder, mas se eu puder chegar num ganha-ganha, vai ser muito melhor para as nossas relações, não é isso? Então eu procuro pontos em comuns, eu ouço antes, eu agradeço o meu oponente entre aspas, viu, pessoal? Mas tem gente que é extremamente competitivo e encara qualquer conversa como uma competição, né? E é chato isso aí. Bem como é chato a pessoa querer ter sempre razão, você há de convir comigo, né? Então eu tenho que ir mais para as minhas conversas desarmada, para aprender, para ouvir o outro mesmo de forma empática, entender o outro. Porque só assim ele também vai me ouvir. E o diálogo não vai ser um monólogo, não vai ser uma briga, não vai ser um conflito. E vai ser algo muito melhor, muito mais agradável para ambos. Então eu posso refletir sobre essa ideia, a ideia do outro, agradecer, adiar a ação para depois refletir o que eu falei daquela pausa estratégica, da respiração, de eu tomar um copo d'água, de repente eu sair para pensar melhor, não responder naquele dia que não está muito legal, enfim, várias técnicas para eu evitar um conflito. Evite a todo custo um conflito, porque nunca um conflito é um bom conselheiro para resolver uma divergência. Então, a melhor forma de eu influenciar alguém é plantar uma ideia na mente da pessoa de uma forma casual, quase despretensiosa, sabe? Mas que desperte o interesse para que começasse a pensar no assunto por conta própria. Não porque
Eu enfiei o conteúdo na pessoa, mas eu tenho uma sutileza. Você compreendeu? Aqui não é manipulação. Na manipulação, eu faço o outro fazer algo do qual ele não quer, certo? A manipulação é muito clara. Aqui é um convencimento. Eu planto a ideia, eu vendo a minha ideia, porque tudo é venda, viu? Inclusive a educação, é uma proposta de venda. Então tem que ser convincente também com o meu filho, para que ele adira, para que ele me obedeça. É sim, porque se eu ficar, ó, quem é que gosta disso aí? Então eu tenho que afinar, eu tenho que me melhorar meus argumentos para que seja algo mais fácil e mais leve. E é essa a proposta. E quais são as palavras mágicas que eu posso utilizar para melhorar isso aí? Eu não condeno por se sentir assim. No seu lugar, certamente eu me sentiria do mesmo jeito. Então, é uma linguagem que ela não é ofensiva, ela não é violenta e ela é profundamente empática, porque eu saio do meu lugar de razão para eu ir até o lugar do outro. Entende? Então, toda essa linguagem que eu utilizo para me conectar com o outro, ela é altamente eficaz. Então, como mudar a pessoa sem ofender, sem criar ressentimento? Você pode começar com os elogios e reconhecimentos sinceros. Olha, que é diferente da bajulação, tem que ser sincero, hein? A pessoa sente. Aponte erros alheios de forma indireta. Você pode falar de condutas. A Carol Dweck é uma outra autora do Mindset, ela falava sempre quando eu preciso apontar algo de errado, eu aponto a conduta. E não, eu dou o nome para a pessoa, o xingo, enfim, eu aponto para a pessoa, não, eu aponto para a conduta. Assim eu tenho até uma possibilidade de convencer melhor e sem ofender, sem criar ressentimentos, que esse aqui é o objetivo. Então fale primeiro sobre os meus próprios erros. Eu posso falar sobre os próprios erros para criar aquele rapport, aquela conexão, demonstrar minha vulnerabilidade. Eu tenho que ter a coragem de ser imperfeito como a Brené Brown. Eu tenho que ser de verdade, porque eu não posso adotar a posição de a perfeitinha, entendeu? Então, assumindo meus erros antes para poder criticar, eu posso fazer perguntas ao invés de dar ordens diretas. Eu tenho que preservar em mente, tenho que colocar em mente, preservar sempre a dignidade do outro. Se eu tiver esse respeito, eu vou me dar bem com as pessoas. Elogiar todos os progressos, isso funciona muito no casamento, na educação. Então, eu elogiar, abuso no elogio. Deu outro nome, o autor fala, deu um nome ao cachorro, que é uma bela reputação a zelar. Por exemplo, olha, isso não é manipulação, isso é argumentação, é um poder. Se eu quero, por exemplo, que meu filho seja mais obediente, ele não é, aí eu digo para ele já, eu crio a existência por meio de palavras que ele é obediente. Porque ele vai ter vergonha de não atingir esse objetivo. Porque eu já criei uma reputação para ele a zelar. É essa a ideia. Mesmo que a pessoa não tenha aquelas características, eu também, pela fé, eu posso criá-la, pela minha palavra. De tanto o outro ouvir, do contrário, se eu falasse críticas, eu apontasse, além de causar ressentimento, ele não gera um movimento em torno da transformação e da mudança, gera ressentimento. Eu dando essa reputação, dizendo ele é obediente, mesmo ele não sendo, ele vai ter vontade de cumprir, ele vai ter vontade de ser obediente, vá por mim. Encorajar, todo mundo ama as pessoas que encorajam, faça o erro parecer de forma fácil de corrigir. E essas coisas somadas, aliadas, são ferramentas poderosíssimas. E a cada leitura desse livro, pegar uma ferramenta dessa e aplicar, porque é muita coisa para se aplicar de uma vez só, né? Então, se eu puder fazer um cronograma, ó, esse ano eu vou aplicar tais e tais ferramentas, é muito melhor. E por fim, faça os outros se sentir felizes por fazer aquilo que você sugere. Exatamente aplicando todo esse combo de ideias é que eu vou conseguir com que o outro faça e ainda o que eu quero, o que eu desejo e ainda de uma forma feliz. E sorria, hein? O sorriso é poderoso, uma arma poderosa. E se eu precisar apontar um defeito de alguém, que é muito fácil, né? Esse negócio aí de eu estar todo tempo elogiando, tem dia que eu tô daquele jeito, né? Acordo daquele jeito, mulher com TPM, viu? Existe TPM. Então, é sempre mais fácil eu ouvir coisas, não é sempre fácil ouvir coisas desagradáveis.
É mais fácil ouvir elogios. Então, se eu falar elogios antes de eu expor a crítica, vai ser muito mais fácil da outra pessoa aceitar, certo? Então, sempre eu entro com elogios e depois eu falo do comportamento, lembrando a Karen Dweck, né? Que a pessoa deva corrigir. E comece com elogios. Então, experimenta esse princípio, me fala, deixa aqui nos comentários, diz como é que você se saiu com essa pessoa, tá? Eu tô super curiosa para saber. Então, vamos lá. E como promover mudança de comportamento? Sendo sincero, sabendo exatamente o que eu quero e o que o outro faça. Eu tenho que saber o que eu quero, porque, como diz Sêneca, se eu não sei para onde eu quero chegar, e também tem na Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, não é isso? Então eu tenho que saber onde eu quero chegar. Exerça a empatia, compare esses benefícios com os desejos da pessoa, que é para chegar a um equilíbrio, ao ganha-ganha, e reflita sobre esses benefícios. Então tem sempre que olhar o lado do outro. E o Dale Carnegie, ele tem vários outros livros que vão impactar com certeza a sua vida, que é Como se tornar inesquecível, como falar em público, influenciar pessoas nos negócios, como apresentar e alcançar o sucesso, esse que é o queridinho, como fazer amigos e influenciar pessoas, a liderança, como superar, se desafiar os outros, e como se livrar das preocupações e do estresse, bem como outras obras. São infinitas obras que estão aí mais do que acessíveis, graças a Deus e à internet, ao poder de todos. E ferramentas poderosas são os livros. Encare os livros como ferramentas. E, por fim, eu gostaria de agradecer a você que ficou até agora e investiu o seu tempo, o seu maior ativo que você tem, porque dinheiro a gente recupera, mas tempo jamais. Muito obrigada. Espero que tenha agregado a sua vida todo esse bate-papo, que algumas ideias tenham surgido e aplica, tá? E me fala. Agora eu queria te pedir um favor. Curte aí, deixa seu joinha, compartilha, deixa seu comentário, que eu vou ficar muito feliz em ler todos eles. Muito obrigada. Até a próxima.